Bom dia. Mais um dia que o Senhor nos fez. Mais um dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Mais um dia onde podemos experimentar da glória, do amor dele, do seu cuidado por nós. Mais um dia onde o Senhor nos permite estarmos vivendo, respirando, onde o fôlego de vida está sobre as nossas vidas. O fôlego que o Senhor soprou em nós quando nos formou. Porque se não fosse esse fôlego de vida, não teríamos nada de diferente de todas as outras criaturas, de todas as outras coisas que o Senhor formou, mas Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Bom dia. Como é que vocês estão? Vai falando pra mim. Tudo bem com vocês? O Senhor já chegou, já preparou esse dia para nós e é muito gostoso saber que a cada dia uma certeza nós temos, que é a presença dele. A cada dia, essa é a maior certeza que nós podemos ter. Mesmo que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, mesmo que estejamos em momentos difíceis ou até mesmo em momentos muito felizes, Ele é a única pessoa que está certo de estar ao nosso lado, independente da situação, independente se a gente está agindo certo ou errado. Ele é o Deus que não nos desampara. Já postei a devocional. Vamos começar com uma oração, pedindo a Deus para que abençoe esse nosso dia, para que Ele se manifeste de forma singular, que Ele venha falar conosco. E o importante é que lembrar que Ele fala o tempo todo. Nós é que muitas vezes não conseguimos ouvir. Nós é que muitas vezes estamos tão ocupados, tão atarefados, que os nossos ouvidos e os nossos olhos estão fechados. Mas vamos orar agora, clamar a Deus para que Ele venha com o seu poder, com a sua misericórdia, mais uma vez sobre as nossas vidas, que estejamos sensíveis à voz dEle. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeste. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco. Essa é uma certeza que temos porque a Tua palavra nos diz. O Teu Filho Jesus, quando veio, se tornou homem como nós, sofreu o que nós sofremos quando Ele morreu naquela cruz, para nos salvar, para hoje que pudéssemos ter vida, esperança e salvação, para que pudéssemos ter a certeza de que um dia estaremos com o Pai, depois que Ele fez esse sacrifício por nós. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que está presente a cada minuto do nosso dia, a cada segundo. É aquele que nos confronta com a verdade, aquele que nos traz paz no meio dos problemas, da tempestade, aquele que sussurra em nosso ouvido quando precisamos de uma direção, aquele que nos abraça quando precisamos de carinho, de cuidado, aquele que nos dá colo quando estamos carentes. Esse Espírito Santo que habita em nós e que está presente nesse lugar, que
está presente agora. Nós te agradecemos, Senhor. Colocamos nas tuas mãos, Pai, todas as vidas que estarão ouvindo, que estão ouvindo, que estarão ouvindo essa live. Senhor, que o Senhor venha fazer morada nelas também. Que elas possam se render aos seus pés, abrir o seu coração, quebrar toda a resistência que possa haver, todo pré-conceito, todo conceito formado, conceito errado que foi formado previamente. Mas que o Senhor, que o seu Espírito Santo esteja convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Que é só Ele que nos mostra quem realmente somos. Tanto nos mostra como somos pecadores, como somos falhos, mas também nos mostra que somos a imagem e semelhança de Cristo, que nos mostra que somos feitos como Cristo, temos o fôlego dele dentro de nós, e que nos mostra que nele, que no nome dele, no nome de Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas. A palavra de Deus diz isso. Por isso, Senhor, renova aqueles que estão cansados, os que estão abatidos, dê novo fôlego de vida, dê novo ânimo, dê novas direções, dê novas ideias. Acalma, Senhor, aquele que está aflito. Ó Senhor, console os que estão chorando e festeje com aqueles que estão passando por momentos de alegria, porque Tu és um Deus de festa também. O primeiro milagre que o Seu Filho fez, que Jesus Cristo fez, foi numa festa, para mostrar que devemos celebrar sim, que devemos nos alegrar com os nossos amigos sim. E o Senhor fez de algo que é tão vital para a nossa vida, que é a água, mas que não tem gosto, não tem sabor, em algo tão especial como o vinho, que é utilizado nas celebrações, que é utilizado para... O seu processo de feitura demanda tempo e nos ensina tanto. A uva precisa ser esmagada para produzir aquele vinho delicioso. E nós somos assim também, Senhor. Muitas vezes nós precisamos ser esmagados, nós precisamos ser tratados por Ti, porque a nossa natureza adâmica, ela nos faz errar, nos faz falhar, nos faz mentir, nos faz tomar decisões precipitadas, nos faz ter ganância. E nós não precisamos de nada disso, porque em Ti nós temos plenitude. Plenitude, o Senhor nos completa e o Senhor nos supre de todas as necessidades. Muito obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela vida. Muito obrigada pela nossa família. Muito obrigada pelos nossos amigos. Muito obrigada pelo sustento. Muito obrigada pela provisão. E muito obrigada, Senhor, muitas vezes pela disciplina, porque o Pai que ama corrige. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o nosso tudo, que tudo pode nos faltar, mas que não nos falte a Tua presença. Ó Senhor, abençoa o nosso dia, que seja um dia cheio da Tua presença, que seja um dia repleto de Ti, que possamos sentir a Tua presença, ver a Tua face, ouvir a Tua voz em cada minuto do nosso dia, em todas as circunstâncias, e que possamos a cada dia estar nos moldando para refletir a Tua glória, que possamos ser espelho que reflete a imagem de Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, a devocional de hoje, ela fala muito sobre um derramar do Espírito, sobre o que Deus prometeu fazer em nossas vidas.
Se vocês já puderam ler, ver nos stories, e agora eu vou ler novamente e vou pontuar algumas coisas que às vezes não dá para falar, né, na devocional, como eu falei, que eu queria que fosse uma coisa curtinha, para que fosse fácil de ler, e a letra também não pode ser, se eu escrevo muito, tem que partir em várias stories, ou então a letra fica muito pequenininha. E nesse momento foi um momento que Deus colocou em meu coração da gente falar um pouquinho mais, às vezes abordar um pouquinho mais, e até mesmo um momento de oração. Às vezes as pessoas não sabem nem como falar com Deus. E é uma conversa. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei, eu não decorei. E a oração, ela não é algo decorado, algo que precise ser dito, palavras certas, não. É uma conversa de você com Deus, você com seu Pai. Quando a gente senta para conversar com aquele melhor amigo, com o nosso pai, aquela pessoa que a gente tem intimidade, a gente não tem restrições de palavras, a gente não fica medindo, não fica pensando no que falar, mas a gente simplesmente fala, abre o nosso coração. E é a mesma coisa, esse momento também foi para isso, para que a gente pudesse orar juntos. Então, nesse momento eu vou ler aqui com vocês a devocional. Oi, Bárbara, bom dia, como é que tá o Davi, Valentina? Bom, e assim diz a palavra do Senhor. Isto é o que farei nos últimos dias. Derramarei o meu espírito sobre todos e farei com que seus filhos e filhas profetizem. E seus jovens terão visões, e seus velhos terão sonhos de Deus. O Espírito Santo virá sobre todos os meus servos, homens e mulheres, e eles profetizarão. Vou revelar sinais e maravilhas surpreendentes no céu acima, e milagres poderosos na terra abaixo. Sangue, fogo e coluna de nuvens aparecerão. Atos 2, 17 e 19. Temos vivido dias muito difíceis. Tantas barbaridades acontecendo, princípios e valores sendo corrompidos, crianças alvo de ações malignas, famílias se deteriorando, ou seja, o inferno atacando os pilares da saúde e o futuro da sociedade, a família e as crianças. Um país, uma nação, não é formada por pessoas, mas sim por famílias. A família forma uma criança saudável, que será um adulto apto para formar uma nação forte. Famílias destruídas, princípios e valores corrompidos, formam crianças doentes e uma nação doente. Mas temos uma esperança, e essa esperança está na Bíblia. Deus diz, olha o que Deus nos prometeu. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todos e farei com que seus filhos e filhas profetizem, seus jovens terão visões e seus velhos terão sonhos de Deus. Veja, o Espírito Santo seria derramado sobre nós, e isso já aconteceu lá em Pentecostes. Isso foi uma promessa de Jesus que enviaria o Consolador, e isso ele já fez. E hoje o Espírito Santo habita entre nós. É a personificação do Cristo, do próprio Deus em nós. Quando Jesus veio e morreu naquela cruz, disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E hoje, todos os que reconhecem Jesus como Salvador, Senhor de sua vida, têm esse Espírito dentro de si. Importante ressaltar que Deus criou o homem, e todos nós somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor, Salvador, que Ele é Deus, Filho de Deus, é que podem ser chamados filhos de Deus. Foi-nos dado esse direito por herança, então nós fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo.
Aí nesse texto fala, filhos e filhas profetizarão. Ou seja, nossas crianças, nossos filhos serão boca para trazer um futuro de esperança. E veja se não é isso. Se não se fala o tempo todo que a criança é o futuro de uma nação, de seja lá o que for. E é exatamente isso. E o inimigo ele vem atacar exatamente quem? As crianças. Para que esse futuro seja deturpado ou corrompido, ou seja doente, esteja doente, com valores e princípios deturpados e deteriorados. As crianças hoje falam que as crianças nascem sem sexo. Como assim, gente? Deus criou o homem e a mulher. Então é menino ou menina? Então até isso, até a origem o inimigo quer tirar, para você ver como ele é tão sujo. E aqui continua dizendo, os jovens terão visões, ou seja, serão guiados pelo Espírito Santo para ter direcionamento e tomar decisões melhores. Quantos e quantos jovens a gente vê entrando em drogas, fazendo besteiras, se matando, porque pega um carro, dirige bêbado, ou utilizam tantas outras coisas, fazem brincadeiras, gente, brincadeiras que matam, roleta russa e outras coisas mais, né? Quantas coisas, e aqui Deus fala que os jovens, os jovens terão visões, ou seja, serão guiados pelo Espírito Santo para ter direcionamento e tomar decisões melhores. Então não é o inimigo que vai dar visão ou vai falar no coração deles, é o próprio Espírito de Deus. E os velhos terão sonhos. Se observarmos, naturalmente uma pessoa idosa, um velho, não tem mais sonhos. Ela já viveu tudo, ela conta do que ela já passou. Vai sentar com uma pessoa idosa para conversar. Ela fala do passado, dificilmente ela fala de um futuro. Dificilmente ela vai falar assim, porque eu tenho planos para fazer isso ou aquilo. Se é uma pessoa já bem idosa, ela não tem mais sonhos. O sonho dela é só simplesmente ter uma morte tranquila e ver os filhos criados, né, os netos. E olha o que Deus fala. Eu falo assim, se observarmos naturalmente, um velho não tem mais sonhos, porque já viveu tudo nessa vida, está no final da carreira, e os sonhos são para os jovens, mas não. Deus dará sonhos às pessoas idosas, sonhos aos velhos, ou seja, esperança, sonho de um futuro melhor, sonho de vitórias, sonho de conquistas. Por que não conquistas? Né? Muitas vezes a gente vê pessoas idosas sem esperança, elas vão definhando, murchando, e aqui não é o que a palavra de Deus diz. Portanto, não deixe o inimigo destruir seus pilares. Leia a palavra de Deus, se alimente com princípios de Deus, tome posse das promessas que na Bíblia há e viva a vida que Deus tem para você. E pode ter certeza, a vida que Deus tem para você não é uma vida aquém. Não é uma vida sem esperança. Não é uma vida mais ou menos. Tudo que Deus faz é perfeito. Você pode ver na criação do mundo. Ele dizia, e Deus criou o céu e a terra e viu que era bom. E Deus criou os animais e viu que era bom. E Deus criou o mar e viu que era bom. Mas na plenitude da criação, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele olhou e viu que era muito bom. E quando Ele criou o homem olhou toda aquela criação e deu nome aos animais e às plantas e via que todos os animais tinham seus pares. E ele estava sozinho. Sozinho assim, não tinha um semelhante ali para ficar o tempo todo com ele. Porque Deus todos os dias vinha e estava com o homem. Mas ele viu isso e Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar uma auxiliadora idônea e será tirada do lado dele, da sua costela, para andar lado a lado, para auxiliar, para suportar, para ser a conselheira, muitas vezes. Porque a mulher, ela tem um feeling, ela tem uma percepção maior. O homem é muito razão, muito prático, muito objetivo. A mulher, ela fica atenta aos sinais, às circunstâncias.
Então, foi dado ao homem essa parte que ele não tinha. E Deus, quando criou a mulher, falou assim: será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Então, as coisas que Deus faz são muito boas. Então, os planos que Ele tem para você são planos de bem e não de mal. Pode confiar. Faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Comece a falar assim: quem é? Senhor, quem é esse Deus que tantos falam, que eu não experimento, que eu não conheço, que eu não ouço, que eu não consigo ver a manifestação dele na minha vida? Me mostra, me revela, me dá sensibilidade, e Deus vai se revelar a você. E eu achei interessante também, hoje eu estava lendo aqui o livro de Crônicas, e o livro de Crônicas, ele relata os reis que Israel teve, os reis que o povo escolhido teve. Vem falando sobre vários reis, e muitos não eram tementes a Deus e outros eram. E eu li aqui sobre Jotão, o capítulo 27, 2 Crônicas 27. E vem falando assim: Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que fez seu pai Uzias. E aqui vem falando, aí completando aqui embaixo no versículo 6, fala assim: assim Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor, seu Deus. Então, é mais ou menos até aquilo que eu estava falando: faça a prova, busque a Deus, coloque Ele em primeiro lugar da sua vida, faça o que Ele orienta, faça o que é reto diante dele, e você vai ver que o Senhor vai preparar os seus caminhos, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele também você vai ver que os planos que ele tem para você vão te surpreender. Porque muitas vezes a gente pode fazer planos, está lá em Provérbios. Muitas vezes. Quantas vezes, né, a gente decide fazer alguma coisa, no dia então, a gente planeja um dia e quando vai ver, nada daquilo que você planejou você fez, e vieram outras coisas que surgiram de importantes que você tinha que fazer. E a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Então, assim, que hoje você possa pedir a Deus que Ele te oriente, que Ele oriente o seu dia, que você possa perguntar para Ele: o que o Senhor quer que eu faça hoje de especial? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Só uma coisinha. Peça a Ele: me diz uma coisa, Senhor, eu quero fazer isso. E esteja atento, porque pode chegar uma pessoa te pedindo uma ajuda, você pode receber uma notícia e aí você vai sentir que realmente é aquilo que Deus queria que você fizesse. Você vai, de repente, vai acontecer alguma coisa na sua casa que vai ter que, o seu planejamento daquele dia vai te fazer priorizar uma outra coisa. E faça, e quando fizer, a Bíblia também fala isso: com tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Não faça de qualquer jeito. Vai fazer comida? Faça para o Senhor. Fala assim: Senhor, eu vou fazer essa comida para o Senhor. E que o Senhor se agrade, que seja uma comida gostosa. Vai limpar a casa? Senhor, eu vou limpar essa casa como se fosse a sua casa. Eu quero que a minha casa fique limpa, perfumada para minha família, mas que seja para o Senhor. Lembrando disso agora, falando sobre isso, eu lembrei da minha neta. Eu ontem estive com ela e ela entrou no banheiro para fazer xixi da casa dela. E aí ela abriu a porta assim e falou assim: nossa, eu tô sentindo cheiro. Aí eu falei: tá cheiroso? Ela: tá cheiroso. Aí eu falei: fala lá com a Isa, que a Isa é a moça que trabalha na casa dela. Fala lá que o banheiro tá cheiroso. E aí ela falou assim: Isa, eu senti o cheiro, o banheiro está muito cheiroso. Então agora você vê uma criança de 3 anos
Porque assim, eu sei que ela sente cheiro e tal, mas às vezes pode não atentar para isso. Uma criança de 3 anos, ela percebe. Então, é agradável. A sua família precisa morar num ambiente agradável, organizado. Lógico, não pode ficar tudo nas suas costas se você não tem uma pessoa para ajudar. Então, ensine seu filho a arrumar, a guardar, a manter aquilo limpo e organizado, porque Deus também nos orienta a cuidar daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Isso é muito importante de ensinar para os nossos filhos. Eu me lembro que minha mãe fazia isso com a gente. Na época de Natal, assim, sempre que estava chegando o Natal, aquela expectativa de ganhar presente e tal, ela mandava a gente limpar os nossos brinquedos, os nossos armários. Então as bonecas às vezes ficam com a carinha toda suja, encardida, né? Porque pega com a mão suja e tal. A gente nunca rabiscou boneca, não. Ela orientava não rabiscar, para não ficar feia, para não estragar. Então, as nossas bonecas eram sem rabisco. Mas ficavam sujas, né? E aí ela pegava um paninho com veja, eu acho que era veja. E a gente ia passando, e é interessante que a gente conseguia ver a boneca ficando limpinha, né? Aí ela pegava as roupinhas e botava para lavar e tal. E isso ficou guardado na minha memória. E é uma lembrança gostosa, porque é ensinar zelo, cuidado. As crianças têm que ter cuidado de não perder as coisas. E eu vejo hoje, eu ensinei isso para meus filhos, eu tive 2 meninos. Então, assim, é mais difícil que eles sejam tão zelosos, mas eles não eram de perder seus brinquedos. Eu ensinava, eu cobrava, levou para a escola, tinha que trazer de volta. Não caía no esquecimento. E eu vejo isso também com os meus sobrinhos. A minha irmã também ensina isso muito a eles. E eles sempre tiveram um brinquedo, meu sobrinho, a minha sobrinha eu acho que também, mas o meu sobrinho me chamava a atenção que ele gostava de brinquedinhos muito pequenininhos. Coisas pequenininhas. E aquilo para perder é muito mais fácil, né? E aí eu lembro de ouvir ela falar assim, conta quantos tem. Contava antes de brincar, para saber se quando terminasse a brincadeira, quando fosse guardar, se estava guardando todos, não tinha perdido, principalmente quando ia levar para algum lugar, porque dentro de casa às vezes você ainda acha, né? Mas às vezes levando para casa de um amiguinho ou levando para algum lugar, acaba perdendo. Então assim, ensine. E isso Deus nos mostra, isso é Deus falando com a gente. Você cuidar da sua casa, fazer lavar bem uma roupa, deixar a roupa cheirosa. Tão gostoso, né? Usar uma roupa cheirosa, deitar na cama e a cama tá perfumada. Ou você ir no mercado e de repente ver uma pessoa que está precisando de alguma coisa e comprar também para aquela pessoa. A gente ouviu domingo também no pastor na igreja, quando você vai pedir um iFood, né? A gente às vezes gasta lá, sei lá, R$100, R$80. Você não pode dar R$10, R$5, R$2 que seja para o entregador. Eu falo que isso me falou comigo, porque eu não tenho esse hábito. Eu não tenho, e é um hábito que meu pai tem. Meu pai sempre ensinou isso pra gente, eu não tenho esse hábito. E com relação a dar esmola na rua, a gente vê tanta pessoa aproveitadora, né? Ver pessoas que estão ali se aproveitando, poderia estar trabalhando e tal, mas não cabe a nós julgar, né? De repente, naquele dia, naquele momento, a pessoa pode estar precisando mesmo, e foi a única alternativa que ela teve, foi de pedir esmola, de pedir uma ajuda. Então não cabe a nós dar, né? A Bíblia diz que a gente deve dar aos pobres, né? Então cabe a nós dar. O que ele vai fazer com aquilo é responsabilidade dele, né? É difícil, eu sei que é difícil. Às vezes você vê uma pessoa, né, um bêbado, uma coisa assim, e vai comprar mais bebida e tal, mas cabe a nós fazer a nossa parte. Então assim, peça a Deus que Deus mostre para você o que Ele quer que você faça hoje. O que Ele quer que você faça hoje de especial. E fique atento aos sinais, porque Ele vai falar com você. Viu? Foi muito bom ter esse momento aqui com vocês. Sexta-feira a gente está de volta. É segunda, quarta e sexta. Ontem ainda fiquei pensando, né? Falei, poxa, não vou ter a live. Eu senti falta, sabia? Eu fiz minha devocional e tal. Fiquei assim, parece que tá faltando. Engraçado, foi num dia só, mas eu senti, parecia que eu falei assim, ai, que estranho, né? Eu acho que eu devia botar segunda todos os dias. Mas eu falei assim, não, vamos segunda, quarta e sexta, depois a gente vê como é que vai ficar.
E é isso. Eu espero que Deus esteja falando ao coração de vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a cada um de vocês, e que seja essa sementinha que vai multiplicar a palavra do Senhor. E bom dia, Lu. Mais uma vez você aqui. Obrigada por tudo, gente. Bom dia e Deus abençoe. Fiquem com Deus e vamos partir para um dia abençoado com o Senhor. Tá bom? Beijos, tchau.